Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a doutora Kelly Lenz, especialista em estética e expert em home care manipulados. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é desafiador de tratar, que são os poros dilatados. Mas para começar, a gente já precisa entender de cara que poros dilatados não são um tipo de pele, eles são uma consequência. E essa consequência, infelizmente, é multifatorial. Primeiro vem a produção exagerada de sebo na pele. Depois vem a ação dos hormônios, como a testosterona, o DHT. E se os receptores da glândula sebácea forem muito sensíveis, aí o sebo vira um tsunami. Segundo, vem a hiperqueratinização. A pele começa a produzir queratina e aquela queratina vai se acumulando. E a situação só vai piorando. Terceiro, com o passar do tempo, começa a degradação do colágeno na pele. Com isso, a pele vai perdendo elasticidade, vai perdendo firmeza e, consequentemente, vai ficando mais fina. Isso evidencia mais ainda a presença dos poros. Eles ficam mais evidentes e ficam mais fundinhos, mais fáceis de serem percebidos. E para completar esse cenário, nós temos a disbiose cutânea, que acaba inflamando silenciosamente todo o ecossistema da pele, toda a microbiota cutânea. Claro que todos esses fatores têm agravantes. Por exemplo, o calor é um agravante, a má alimentação, principalmente uma alimentação rica em açúcares, o uso de cosméticos errados, cosméticos industrializados. Ou seja, isso é um ciclo e acaba virando um looping. Se você não atacar todas as pontas, você não chega num resultado satisfatório. Mas agora eu vou te mostrar uma estratégia sensacional com ativos manipulados de via oral altamente eficazes. Claro que não é para todos os pacientes, mas grande parte deles responde muito bem a essa fórmula e eu vou passar ela para vocês. Pantetonato de cálcio, também chamado de vitamina B5, reduz a produção de sebo, ajuda na cicatrização da pele, ótimo para peles inflamadas, peles acneicas. Segundo ativo é o DIN. É um ativo natural, é derivado do brócolis e ele atua modulando aquela desregulação hormonal entre estrógenos e andrógenos que normalmente acontece nas mulheres na época do climatério. Vai ajudar muito no controle da oleosidade. Terceiro, licopeno. É um potente antioxidante e também tem ação anti-inflamatória. E ele vai ajudar a reduzir a oxidação do sebo, o que gera cravos. Então ele previne e trata a formação dos cravos. E também tem ação anti-inflamatória. Então é um ativo perfeito para peles que são acneicas ou com poros dilatados ou tem muita oleosidade. Quarto, glutationa. Ajuda na detoxificação. As peles que estão inflamadas com poros dilatados normalmente é consequência do metabolismo, da qualidade de vida, da alimentação. Então essa glutationa vai ajudar a metabolizar essas substâncias tóxicas que você tem dentro do corpo, que o paciente que está inflamado tem dentro do corpo. Reduzir a inflamação cutânea e vai deixar a pele mais saudável, menos irritada. Quinto, astaxantina. Esse é um antioxidante que é puro luxo. Ele é umas 600 vezes mais potente que a vitamina C, para vocês terem ideia da potência que é a astaxantina. É antioxidante, ajuda a reduzir o tamanho dos poros, ajuda na elasticidade da pele, ajuda a diminuir a degradação do colágeno, protegendo a pele do estresse oxidativo. Por isso ele é tão bom como antioxidante. Essa fórmula com esses ativos são uma estratégia perfeita para você conseguir fazer um tratamento integrado, tanto tópico quanto via oral. Isso vai potencializar os resultados que você vai obter. E agora que nós já atuamos de forma interna no controle da oleosidade, então uma forma complementar, agora vamos direto ao ponto com uma fórmula tópica, tratando diretamente a pele, os poros dilatados. E essa fórmula precisa estar baseada em 3 pilares. Primeiro, precisamos reduzir a produção do sebo. Segundo, precisamos refinar os poros. Terceiro, precisamos diminuir a inflamação invisível. E começamos então com o nosso querido ácido mandélico. Ele é perfeito para peles que têm poros dilatados, que têm excesso de oleosidade, excesso na produção do sebo. Então ele vai fazer essa diminuição,
controle da produção do sebo. Vai melhorar a textura sem agredir a pele, porque ele não é um ácido forte. Segundo, gluconolactona. Essa molécula é fantástica, essa substância maravilhosa. Ela tem ação antioxidante e principalmente tem ação hidratante, porque não necessariamente uma pele que tem poros dilatados e tem oleosidade, ela está hidratada. Muitas vezes não está hidratada e a gluconolactona é perfeita para isso. Depois, então, nós temos que não poderíamos deixar de agregar nessa fórmula a niacinamida PC. Ela é antioxidante, anti-inflamatória e vai ajudar a pele em todos os sentidos. Vai melhorar o tônus, vai fortalecer a barreira da pele, vai ajudar na microbiota cutânea e vai diminuir também a produção do sebo, que é aqui o nosso foco. Depois nós podemos integrar junto nessa fórmula um ativo chamado bakuchiol. Ele é uma alternativa natural ao retinol. Então, se você não quer prescrever retinol para o seu paciente, você tem a opção de usar um retinol-like, que é o bakuchiol. Maravilhoso, ajuda no estímulo de colágeno, ajuda a regular a microbiota, ajuda na renovação celular, melhora a textura da pele, tudo de bom. Ele é um ativo extremamente versátil. E nós temos também o ácido salicílico. Em baixas concentrações, ele é maravilhoso, porque ele é queratolítico, ele é anti-inflamatório, ele é antimicrobiano e também anti-inflamatório. Então, tudo que a gente precisa com o ácido salicílico a gente já está atacando em todas as pontas. E para finalizar, precisamos escolher muito bem o veículo. O que é o veículo? É a base em que os meus ativos vão estar para serem entregues na pele. Então, como é que eu vou escolher uma base para a pele que tem poros dilatados? Precisa ser um veículo, principalmente, que seja livre de silicones, que vão fazer uma barreira oclusiva. De preferência sem fragrância, um veículo que não tenha uma porção oleosa, seja um veículo leve. Então nós temos gel creme, base Hydra Fresh. Então mantivemos ali a nossa escolha dentro dos veículos mais leves, porque se a gente usar um veículo pesado, não adianta nada, porque não vai compensar todos os ativos com a ação anti-inflamatória, antimicrobiana que eu coloquei, porque o veículo vai acabar estragando a forma. O veículo é tão importante quanto os ativos, principalmente quando a gente fala de pele inflamada, pele acneica, pele oleosa, pele com poros dilatados. A escolha do ativo tem que ser estratégica. E para complementar, nós também temos alguns procedimentos estéticos que a gente pode fazer no nosso paciente, que vai ajudar muito o nosso skincare. Então o paciente faz o skincare em casa, vai tomar forma de via oral e vai usar a forma de via tópica. E nós também trabalhamos na clínica. Que procedimentos que a gente pode fazer no nosso paciente? Por exemplo, uma boa limpeza de pele. Sempre cai bem uma boa limpeza de pele quando essa pele tem poros entupidos. Porque assim, com a limpeza, a gente consegue uma emoliência nessa pele e consegue fazer com que saia essa hiperqueratinização que está obstruindo os poros. Então vai melhorar muito, principalmente no começo do tratamento. Se o paciente chegou e nunca fez limpeza de pele, ou já faz muito tempo que fez, e a queixa é oleosidade, poros dilatados, você tem que começar com uma limpeza de pele. Assim, vai começar a desobstruir os poros e pra gente, pro nosso skincare, já vai ser meio caminho andado. Peelings químicos. Você também pode usar peelings químicos nesse paciente. Não precisa usar um peeling forte. Pode ser, por exemplo, um peeling de ácido salicílico. 5 a 10%, deixa ali 3 a 4 minutinhos e remove. O salicílico, como nós já falamos, ele é maravilhoso, porque ele é anti-inflamatório, antimicrobiano, queratolítico, então vai ajudar a tirar aquela camada espessa de célula morta, com poluição, com um resquício de maquiagem, resquício de protetor solar, que vai acabar acumulando naquela pele. Então a gente pode associar também, periodicamente, um peeling químico que vai ajudar a potencializar o nosso skincare. E além disso, a gente pode também usar o LED azul ou o LED âmbar, ou os dois. Eles são excelentes anti-inflamatórios e acalmam a pele. Então a pele que está inflamada, ela vai ser muito beneficiada com esses dois LEDs. Então LED azul ou LED âmbar. E para finalizar com chave de ouro, vou deixar todas essas formas para vocês na descrição do vídeo, com as doses certinhas, com as concentrações certinhas e a forma de uso.
E agora, para fechar, não poderia deixar de falar da disbiose intestinal. Então, como a gente fala sempre de pele e intestino, elas estão sempre linkados. E essa pele que está inflamada, acneica, com poros dilatados, que está ou até sensibilizada, provavelmente o paciente tem alguma disbiose intestinal. E o que nós podemos usar de estratégia para disbiose intestinal? A melhor coisa que tem é a suplementação de probióticos. E nós temos uma gama muito ampla de probióticos. São lactobacilos, bifidobacterium. Então a gente pode usar algumas cepas de cada um desses tipos de probióticos e fazer um blend. E esse blend o paciente vai usar por um bom tempo, até a gente conseguir notar uma melhora na pele. Porque muitas vezes a gente trata, fórmula tópica, fórmula oral, e o resultado não vem. Então, se o intestino está uma desregulação da microbiota, um leaky gut, que é aquela hiperpermeabilidade intestinal, a gente não vai conseguir entregar resultado para o paciente. Ele não vai ver resultado. E o paciente que fica mais insatisfeito é o paciente que tem poros dilatados. Porque quem tem poros dilatados se incomoda com isso até na maquiagem. Então, normalmente as pessoas que têm queixa de poros dilatados, andam sempre muito maquiadas, com um protetor com cor, já para disfarçar essa presença de poros. E normalmente usam produtos industrializados, até primer, antes da maquiagem, que é puro silicone. Então isso acaba contribuindo para a oclusão, para deixar aquela pele toda inflamada e toda entupida. Agora, se o intestino não estiver preparado, a gente não consegue entregar resultado. Então o paciente precisa também trabalhar essa parte. Não só com alimentação, que a gente precisa educar o paciente o que ele pode, o que ele deve comer, evitar o açúcar. Então tem coisas que a gente orienta o paciente, se necessário for, até encaminhar um nutricionista. Mas em princípio, o que a gente pode fazer? A gente pode favorecer essa inflamação intestinal, aliás, a gente pode favorecer a desinflamação intestinal com probióticos. Então, um pool de lactobacilos com cepas diferenciadas, cada uma vai agir de uma forma e eles vão então repor essa microbiota intestinal. Porque muitas vezes o paciente não está só com a disbiose, ele está sem flora, sem microbiota intestinal. Muitas vezes o paciente apresenta diarreia ou então constipação. É o mais comum em pacientes que têm pele inflamada, poros dilatados, pele oleosa, é a constipação. Então, não tem como a gente conseguir entregar um resultado, uma pele inflamada, com o intestino inflamado. O paciente não faz nem cocô frequentemente, é trancado, constipado. Eu tenho pacientes que no início dos tratamentos, que a queixa era pele inflamada, poros dilatados, oleosidade, eu faço cocô uma vez por semana. Mas, gente, isso não pode, não é normal. Mas eu sempre fui assim. Mas sempre está errado, então. Para a gente conseguir resultado no procedimento estético, o intestino precisa estar trabalhando perfeitamente bem, em homeostase. Senão a gente não consegue entregar resultado. Então, para esse tipo de pele, um pool de lactobacilos vai ajudar muito. Então, vocês entenderam como é que é a nossa estratégia? A gente vai usar fórmula de via oral, a gente vai usar fórmula de via tópica e também vai tratar o intestino. Então, o pool de lactobacilos, pelo menos uns 90 dias, vai ser extremamente benéfico para a gente conseguir entregar resultado para o nosso paciente. Você entendeu agora que a gente tem como, através da fisiologia, através do conhecimento da anatomia, através do conhecimento dos ativos, que a gente consegue personalizar uma fórmula? E vocês vão aprender a fazer isso com os pacientes de vocês. Dessa forma, a prescrição vai deixar de ser uma coisa genérica, você não vai fazer a mesma para todo mundo, por mais que você use frequentemente alguns ativos que a gente tem preferência, você vai adaptar doses, concentrações, veículos para cada tipo de pele. Então a gente começa a entender que a prescrição deixou de ser genérica e passou a ser estratégica. Então assim a gente consegue potencializar resultados.
Agora, se eu pegar o paciente com pele inflamada, pele acneica, poros dilatados ou até cravos, eu não faço uma limpeza, eu não modulo o intestino, eu não faço fórmula de via oral e eu só dou skincare via tópica. Vocês acham que a gente vai conseguir entregar resultado para esse paciente? Não. E da mesma forma, o contrário. Eu não dou fórmula via oral, não dou fórmula home care, eu só trabalho dentro do consultório. Faço limpeza, faço peeling, trabalho com LED e a pele não melhora. O paciente não nota resultado e a gente acaba se frustrando. Por que isso? Porque não foi associado o skincare correto para aquela pele. Então a gente não vai conseguir entregar resultado. Muitas vezes até entrega em 2, 3 dias. Fez uma limpeza de pele, o paciente se sente maravilhoso porque a pele tá limpinha, sem oleosidade, você tirou aquela queratinização que tinha por cima, mas isso não vai durar muito, porque você não modulou nenhum dos pilares que causa essa inflamação, essa pele oleosa, esse excesso de produção de sebo. O paciente não tem nada para usar em casa. O que ele vai fazer? Ele vai na farmácia comprar um produto qualquer industrializado, que de repente não é para a pele dele. Só porque diz ali para a pele oleosa, não é para todas as pessoas que é indicado. Como eu sempre digo, esses produtos dermocosméticos de farmácia industrial, que vem da indústria, eles são feitos para a maioria da população. É que nem vestir uma roupa tamanho único, para todo mundo. Então, em algumas pessoas vai ser adequado, em outras pessoas não vai ter, a roupa não vai entrar. E a mesma coisa é o produto industrializado. Não adianta eu tentar tratar uma pele sensibilizada, acneica, com poros dilatados, com produto pronto. E se eu deixar o meu paciente sem a prescrição de skincare, é isso que ele vai fazer. Ou então até na internet, não vai nem na farmácia. Vai na internet e vai pegar aqueles patrocinados que aparecem ali. Coisa mais frequente que aparece, né? Propaganda. Vai pegar aqueles produtos ali. Qualidade, procedência, não se sabe. Composição, alguma coisa tem ali no rótulo, mas tem coisa que está por trás. Concentrações, por exemplo, a gente não tem, a gente não sabe. Produtos industrializados não tem concentração. Então, não diz ali porque tem uma lei que permite que não seja obrigado a colocar concentração ali. Então, a indústria não coloca. E como é que a gente vai saber qual é a concentração dos ativos que tem naquela fórmula? Não tem como saber. Então, estratégia é eu montar um skincare para o meu paciente. Isso é pensar com estratégia. É pensar fisiologicamente como que se desenvolve, qual é a fisiopatologia por trás daquela pele oleosa, aqueles poros dilatados, daquela inflamação, tudo que está desencadeando aquele cenário e atacar em todas as pontas. E vocês acham que a gente consegue isso com um dermocosmético de farmácia industrializada? Não consegue. Então, o que eu estou te dizendo aqui é o ouro. Você precisa aprender a personalizar as fórmulas e passar o skincare para todos os pacientes. Todos os pacientes. Aqui hoje a gente montou 2 fórmulas com esse foco, pele oleosa, poros dilatados. Mas para todos os pacientes você pode associar o skincare. Deve associar o skincare. Isso vai trazer resultado. Eu já ouvi muito aluno me dizer: nossa, eu fiz um protocolo perfeito, mas não deu resultado. Aí eu pergunto: como é que foi esse protocolo? Tantas sessões disso, tantas sessões daquilo. E o que o paciente usou em casa nesse meio tempo? E a fórmula de via oral, o que ele estava tomando? Nada. Não vai ver resultado. Não vai. O skincare não é um plus, um a mais. Ele é a continuação do tratamento. Então não adianta eu fazer uma limpeza de pele e não ter a manutenção daquela pele. Em dias vai voltar como era antes. Não adianta eu fazer um peeling para poros dilatados, um peeling de salicílico, e o paciente não mantiver, se o paciente não mantiver os resultados em casa. Vai voltar a produção do sebo, vai voltar a obstrução dos poros e vai voltar aquele aspecto de poros dilatados, pele oleosa, que o paciente não gosta. Vocês entenderam como que a gente consegue pensar estrategicamente e montar uma fórmula? Uma não, né? Várias fórmulas. Para isso precisa conhecimento. Então, muita bunda na cadeira. Isso tudo é o que diferencia um profissional comum, genérico, com um atendimento qualquer, de um profissional que é uma autoridade.
que entende o que está falando, entende o que está fazendo e entrega resultado. Quando você entrega resultado e o paciente vê no espelho, já era, você ganhou o paciente. Ele vai ser fiel para o resto da vida. Então você tem que aprender a fidelizar os pacientes e a melhor forma que tem de fidelizar é entregando resultado. Como que você vai entregar resultado? Com o skincare personalizado. É a melhor forma, é a forma mais eficaz de entregar resultado e é a melhor forma de aumentar o seu faturamento. Então eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, aqui embaixo na legenda, as fórmulas que nós montamos, fórmula tópica, fórmula de via oral, então todas as concentrações e forma de uso ali para vocês. E nos vemos no próximo vídeo.